Shalom, shalom, bem-vindos a mais um vídeo, um tema para estudarmos a palavra de Deus. Desta vez é para responder a uma pergunta. Nós somos a última geração? Para entendermos sobre a última geração, você precisa seguir a linha de pensamento que o Senhor nos deixa na palavra. Ele escolhe uma geração para muitos cumprimentos proféticos. Por exemplo, a geração de Moisés. Ele anunciou para Abraão que a sua descendência ficaria escravizada, mas ao final de 400 anos seria liberta e não iria embora de mãos vazias. Literalmente, o Senhor cumpriu tudo na geração de Moisés. Eles foram libertos, restituídos, curados, grandes sinais, prodígios, maravilhas, grandes cumprimentos proféticos na geração de Moisés. Depois, nós temos a geração dos apóstolos. Na geração dos apóstolos, grandes coisas aconteceram. Jesus, o Verbo, se fez carne. Jesus teve o seu ministério, o Messias, ele veio e o Messias entregou a sua própria vida, ressuscitou e ainda entregou para a sua igreja o Espírito Santo. Muitas promessas que tinham sido anunciadas durante todo o Antigo Testamento. Chegou o tempo da plenitude e todas elas foram cumpridas. Nós temos muitas promessas para a última geração. A última geração, quem usa essa terminologia, não somos nós, é a própria palavra do Senhor. O Senhor, ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira casa, a igreja primitiva, então a última casa, a igreja da última hora, viverá uma glória incrível, que é o grande avivamento. Mas não é só isso que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu voltar, o Senhor prometeu derramar abundantemente do seu Santo Espírito, uma evangelização em massa, como está escrito em Mateus capítulo 24. São grandes promessas para os trabalhadores da última hora, como Jesus vai nos ensinar, e daqui a pouquinho nós vamos ler a parábola em Mateus capítulo 20. Mas para seguir esta linha de pensamento sobre a última geração, vamos ler Jeremias capítulo 23, porque é uma promessa para a última geração. Está escrito assim no versículo 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Essa é uma grande promessa, porque Jeremias está anunciando algo que nem tinha acontecido, o grande problema. O grande problema vai ser uma dispersão por toda a terra. No ano 70 depois de Cristo, todos os judeus foram espalhados, foram perseguidos e espalhados por todas as nações. Eles não ficaram juntos, como foi, por exemplo, o exílio no Egito ou na Babilônia. Eles não ficaram juntos, eles foram espalhados por todas as nações. E foi muito tempo, foi do ano 70 depois de Cristo até 1948, foi muito tempo espalhados, mas fiel é Deus que prometeu que nos últimos dias o Senhor os ajuntaria de todos os lados, de todas as nações, e ele diz aqui que eles voltariam para a sua própria terra. O mais incrível é isso, voltar para Israel mesmo. E isto aconteceu no ano de 1948, quando foi estabelecido por votação na ONU que Israel voltaria para a sua própria, os israelitas voltariam para a sua própria terra. Mas Jesus, ele deixou uma dica em Mateus capítulo 24. Ele disse, era um sermão para falar dos últimos dias, e ele estava falando justamente sobre esse renascimento da nação. Ele diz em Mateus 24, a partir do versículo 32, ele diz o seguinte: aprendam a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem está falando de uma geração onde aconteceria este fenômeno da figueira renovar, dos ramos da figueira que tinha morrido renovar, foi o Senhor Jesus. Ele está falando do renascimento de Israel em 1948, grande milagre. A figueira que tinha sido morta, ou seja, a nação espalhada por todas as nações da terra, agora voltava para sua própria terra, como anunciado em Jeremias capítulo 23, renascendo com vida, e não só voltando para a sua própria terra, mas em 1967 Jerusalém volta a pertencer a Israel. Então nós temos um cumprimento profético em duas etapas, e ele está falando que a geração que visse, que contemplasse, a geração de 1967 é que viu completa a profecia, não só renovar os ramos, mas também as folhas brotarem, ou seja, Israel volta, o povo de Israel volta para Israel, Israel volta a ser uma nação e Jerusalém está lá pertencendo a Israel. Então você vê que aqueles que foram testemunhas dessa história moderna. Em termos de história, aconteceu ontem. Então, esta geração seria a geração de grandes cumprimentos proféticos. A vinda do Senhor Jesus, o grande avivamento, o grande evangelismo. E falando de última geração, agora sim eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 20. Você já estava em Mateus capítulo 24, vai um pouquinho para trás e leia Mateus capítulo 20, aonde o Senhor ensina a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele diz o seguinte, que porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono da terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse: vocês também vão trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram, e tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Você está vendo que o dono da vinha, um dia inteiro, desde da madrugada, desde o amanhecer, e depois em outros horários, ele foi contratando trabalhadores que trabalhassem na sua vinha por 1 denário. Quem começou a trabalhar no início da manhã iria receber 1 denário. Quem foi chamado para trabalhar depois, ele diz aqui 9 horas, meio-dia, também recebendo 1 denário. E agora, o que a gente vê aqui é que é o resumo da história da humanidade. O Senhor começou a chamar dos primeiros homens, como o Senhor chamou Adão, Noé, Enoque, Abraão, e depois os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e chegando até os profetas, o Senhor foi contratando, ou seja, dizendo: vocês vão trabalhar comigo na minha vinha terra, e eu vou recompensá-los. A recompensa é a mesma para todos, mas chegando o dono da vinha, chamou os trabalhadores às 5 horas da tarde, no versículo 6. 5 horas da tarde já está muito perto do anoitecer. E então está escrito aqui, e saindo, versículo 6, por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vai
vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. E ao chegar, e os primeiros também. Então, teve uma reclamação. Chegou no final do dia, acabou, ou seja, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores que foram contratados às 5 horas da tarde, só trabalharam 1 horinha. E quando foi o momento de dar o salário, quem trabalhou desde o amanhecer, ele recebeu o mesmo salário daquele que trabalhou 1 horinha. Isso é injusto. E o dono da vinha disse: cabe a minha decisão, isso não é injusto. Mas trazendo para nós, é a mesma coisa que nós chegando diante do trono de Deus e Deus fosse dar a nós a recompensa por tudo porque nós temos, né? O Senhor nos avisa que nós vamos receber recompensa. Aí Abraão olha para nós que temos uma vida para ele mais fácil, não é? Ah, mas olha, eles têm ar-condicionado, eles têm avião. Quer dizer, duro foi eu que fui chamado lá no início, eu tive que crer, né? Abraão disse, eu tive que crer, não tinha nada escrito, eu tive que crer na visão, no sonho que eu tive. Então eu precisei ter muito mais fé, e para perseverar todos os anos que eu vivi na presença do Senhor, foi muito mais difícil do que eles que têm culto, que têm palavra. Então isso não é justo, eles receberem o mesmo que eu recebi. Mas acontece que cada trabalhador tem a sua própria dificuldade. Aqueles que trabalham ao meio-dia enfrentam o calor, aqueles que foram chamados para trabalhar nesta última hora, essa última geração que parece que tudo está facilitado, mas na verdade nós enfrentamos dificuldades que Abraão não enfrentou. Nós enfrentamos um número incrível de contas a pagar, que Abraão não pensava em pagar luz, água, gás, internet. Ele não precisava pagar nada, os impostos que a gente paga, tudo que a gente paga. Então a nossa vida, nós temos muito mais preocupação financeiramente falando, nós temos muito mais dificuldades enfrentando os últimos dias. Quanto mais perto da vinda de Jesus, maior a escuridão que está o mundo, então mais a corrupção, maior a perseguição à igreja, maior o esfriamento, maior o abandono daqueles que estão na igreja, difícil será os que vão permanecer fiéis. Enfim, as nossas dificuldades, se colocar na balança, o Senhor diz, cada um viveu a sua dificuldade, grande dificuldade, para me seguir, e todos merecem um bom galardão. Mas o Senhor fala dos últimos trabalhadores, por isso surgiu essa expressão, os trabalhadores da última hora. São trabalhadores que vão trabalhar aparentemente pouco, se comparado com Davi, mas não, vai ser um trabalho bem árduo. E quando a gente fala de trabalhadores da última hora, algo vai acontecer com essa última geração. Em Daniel capítulo 12, olha, identifica se você é da última geração ou não. Daniel capítulo 12 está escrito no versículo 4. Quanto a você, Daniel, Daniel teve muitas visões que ele não entendeu. E está escrito, Daniel, quanto a você, encerra as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Você vê que o Senhor está falando, a revelação, Daniel, que você recebeu, quem vai entender? Em outras palavras, é a igreja da última hora. Eu vou abrir o selo do entendimento, não abro antes, porque é para eles. Então, são eles que têm que entender. E, Daniel, eu quero te dizer que para você identificar que geração será essa, será a geração que vai correr de um lado para o outro. Que geração é essa? A geração mais apressada, a geração mais inquieta que temos. É uma geração também, quando fala de correr de um lado para o outro, nós facilmente nos deslocamos de carro, de avião, o que não era o caso de Daniel.
Então, aqui está falando, além disso, de uma geração inquieta, apressada, urgente. Nós estamos falando também de uma geração onde está escrito que o saber se multiplicará. Olha, o conhecimento, o número de informações que nós temos é muito grande. Você não pode comparar com o tempo de Daniel. Nós somos a geração da tecnologia. Nós estamos enfrentando, eu até escrevi aqui para você, que nós somos a geração Z. Nós estamos convivendo, né? Nós que somos mais velhos, estamos convivendo com a geração Z, que é de 1997 a 2010, e com a geração Alpha, que é de 2010 em diante. Qual é a característica dessas duas gerações? Tecnologia, mundo digital, eles têm muita facilidade. Por quê? Porque o saber se multiplicou. Hoje eles não tem noção de como era difícil para a gente mandar uma carta, depois mandar um fax e tantas outras coisas que eles não têm nem noção do que é uma internet de escada. Hoje eles são muito rápidos, é uma tecnologia, porque o saber se multiplicou muito rapidamente. Foi uma mudança muito rápida, muito drástica. De repente você sai da máquina de escrever, da datilografia, para uma geração que digita muito rápido, com o seu próprio computador na mão, que é um telefone. E essa geração, qual é a característica dela, essa geração da última hora? Além dela ser apressada, urgente, inquieta, ela é frágil emocionalmente. Então os últimos dias serão dias muito difíceis, são dias difíceis porque as pessoas são frágeis emocionalmente, mornas espiritualmente. Essa é o quadro da última geração. Uma geração que não espera a vinda de Cristo, uma geração que tem as características as características das 7 igrejas de Apocalipse. Eu vou ressaltar só algumas, para não falar de todas. Mas quais são as características da igreja de Apocalipse? Quando a gente fala de Éfeso, Éfeso abandonou o primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, o aviso volte ao primeiro amor. É tão fácil abandonar o primeiro amor hoje, porque tem tantas escolhas. Você não precisa perseverar. Não está agradando uma igreja, vai e muda para outra. Não está agradando mais o teu pastor está... Você acha que ele ficou para trás? Então você vai atrás de novidade. Como diz a palavra, que é uma geração que corre atrás daquilo, cócegas nos ouvidos para aprender aquilo que agrada a alma, porque é um evangelho humanista. Então cuidado, não deixa o teu primeiro amor passar, seja uma pessoa avivada. Essa última geração, eu não vou conseguir em um vídeo só falar sobre cada igreja, né? As 7 igrejas de Apocalipse, mas eu quero ressaltar que é uma igreja materialista. Como diz para a igreja de Pérgamo, fala que a igreja de Pérgamo é uma igreja que estava com Balaão, como que estivesse tolerando Balaão, e Balaão fala o quê? De amor ao dinheiro. E além do mais, a igreja de Pérgamo foi repreendida por tolerar nicolaítas, e os nicolaítas traziam o quê? Engano. Então essa última geração tem engano, é materialismo, é humanismo, é a mornidão, é a pobreza espiritual e emocional, como a igreja de Laodiceia foi avisada. Você é pobre, cega, miserável e nua. Olha só as características da igreja da última hora. Quando a gente olha para o corpo de Cristo, nós vemos um remanescente que está buscando, um remanescente que é adorador, é humilde e busca o verdadeiro avivamento. Mas nós estamos vendo que uma grande maioria está entrando por essas características da igreja da última hora. Uma igreja vulnerável, ela é nua, vulnerável, ela é fraca, ela é uma igreja totalmente sem a riqueza da unção, como as noivas, né? Quando a parábola de Mateus 25, onde fala que as noivas, elas estavam esperando o noivo e cansaram, e porque cansaram, dormiram. E muitas delas a metade não estava preparada. Esse é o quadro da igreja da última hora.
Temos pessoas, sim, que buscam a presença de Deus, como você que está buscando o aprendizado? Temos. Mas atente, nós somos a última geração. É tempo de despertar, é tempo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, buscar graça, poder, autoridade, unção, intimidade com o Senhor e saber que grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida. Somos a última geração. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e eu quero também te convidar, não só a deixar o seu like e compartilhar, mas você que ama estudar a palavra de Deus, tem muito curso na área de membros. Quero te convidar a estar na área de membros e não só isso, também a conhecer no Instagram o meu novo perfil, Naira Pedrini Oficial. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.